Olá, pessoal! Meu nome é Cida Greco, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós teremos uma aula de produção textual cujo tema é resenha. Vamos para os objetivos da aula. Na aula de hoje, a gente tem como objetivo desenvolver técnicas de leituras de resenhas, diferenciar as partes de uma resenha, reconhecer quais são essas partes para que a gente possa diferenciá-las, distinguir fato de opinião, porque as duas coisas aparecem na resenha, e reconhecer os tipos de resenha. Você sabia que tem mais de um tipo? E a gente vai falar um pouquinho delas. E no final da aula a gente vai elaborar uma resenha seguindo uma proposta. Vamos lá? Qual é a definição de resenha? A resenha, ela é um texto que faz uma descrição, que faz uma avaliação de um objeto cultural. Professora, como assim um objeto cultural? Veja, pode ser um livro, pode ser um artigo científico, pode ser um conto, um romance, um filme, pode ser também um show ou um álbum novo do seu músico preferido, um game, enfim, vários produtos culturais, vários objetos culturais podem ser resenhados. Você pode escolher que tipo de resenha você vai fazer, né? Eu vou dar algumas sugestões durante a aula, eu vou dar uma proposta para vocês durante a aula, no finalzinho da aula, mas isso é uma escolha sua. É muito mais fácil você resenhar um texto que você goste ou um objeto que você goste. Por exemplo, se você é fã de filmes, se você é cinéfilo, se você sabe muito sobre as técnicas de cinema, fica muito mais fácil para você fazer uma resenha de um filme do que uma resenha de um livro, por exemplo. Mas se você é um leitor assíduo, se você gosta de ler muitos livros do mesmo gênero, do mesmo tipo, você vai fazer uma resenha com muito mais habilidade. Por que eu digo isso? Veja, para fazer uma boa resenha é fundamental conhecer a obra a ser resenhada. Você não pode, de maneira alguma, fazer uma resenha sem saber do que você está falando. Você não vai resenhar um livro sem ter lido o livro todo, sem conhecer o livro com profundidade. Então, para fazer uma resenha, é necessário que você reconheça todos os detalhes daquela obra para que você possa descrever esse objeto ou até mesmo fazer uma crítica a esse objeto. No caso de textos, então você tem que ler por inteiro e fazer uma boa interpretação. Se você faz uma leitura e não interpreta corretamente aquele texto, você corre o risco de errar sua resenha. Outro aspecto importante é formar uma opinião própria sobre o objeto cultural a ser resenhado. Veja, se você vai resenhar um filme, por exemplo, ou se você vai resenhar um game novo, você tem que ter uma opinião sobre aquele jogo, aquilo que foi lançado, porque você não pode, de maneira alguma, apenas descrever e não fazer nenhuma crítica se a resenha for uma resenha crítica. Espera aí, professora, me confundi agora, o que eu preciso saber? Não entendi direito. Então vamos lá, vamos para um outro aspecto da resenha. Existem dois tipos de resenha, a resenha descritiva e a resenha crítica. Qual que é a diferença das duas? Veja, na resenha descritiva, você apenas descreve o objeto, você não emite opinião, você não faz nenhum juízo de valor sobre aquele objeto. É apenas uma descrição, tá? Já na resenha crítica, você faz a descrição e as considerações pessoais sobre essa obra. Tanto a descrição quanto a opinião crítica sobre a obra podem ser intercaladas em todo o texto. Então veja, não é uma resenha, não é assim um resumo com uma opinião no final. Veja, não é bem assim. Você vai descrever e criticar ao mesmo tempo, intercalando essas duas ideias durante a resenha. Fica muito mais interessante, né?
A resenha descritiva, ela é muito próxima de um resumo, né? Você só está descrevendo. Qual que é a diferença? Resumo a gente faz de um texto. Agora, a resenha a gente faz de um objeto cultural. Então, surgiu um game novo, surgiu um jogo novo e você vai fazer uma resenha sobre ele. Você pode apenas dizer como ele funciona. Você pode fazer uma resenha descritiva desse jogo. Você pode colocar os detalhes, né, as dicas, algumas coisas de funcionamento do jogo e não emitir nenhum juízo de valor, não dar nenhuma opinião sobre esse jogo. Isso vai ser apenas uma resenha descritiva. Tanto a resenha descritiva quanto a resenha crítica, elas têm como finalidade, elas têm como objetivo incentivar a apreciação daquele objeto cultural, né? Se for de um livro, você vai incentivar a leitura desse livro. Ai, professora, mas se eu estou fazendo uma resenha de um filme, eu posso pôr spoiler? Pode, né? Mas também pode não pôr. Aí vai depender muito de como você vai estruturar a sua resenha. A questão do spoiler é assim, você pode ser delicado no início da resenha e dizer, contém spoiler. Tem pessoas que não gostam, né? Ai, professora, o que é spoiler mesmo? É assim, é quando você diz coisas sobre aquele filme que vai revelar o enredo, que vai revelar o conflito e que a pessoa que vai assistir não quer saber antes, não quer saber antecipadamente. Então, o spoiler é uma antecipação. Então, você pode dizer no início que tem uma antecipação ali sobre o enredo. E aí você não vai agredir, vamos dizer assim, o seu leitor. Você sempre tem que pensar no seu leitor, né? O seu leitor, ele vai saber que se ele ler aquele texto, ele vai ter antecipações do filme. E se você disser e ele não se importar com isso, ele vai ler e vai ficar feliz de saber antes de ver o filme o que vai acontecer no filme, certo? Então, pessoal, vamos fazer um exercício, um quiz rapidinho. Eu vou dar alguns minutos para você resolver esse exercício aqui. Uma resenha pode ser uma cópia das partes de um texto, uma crítica a algo que todos já sabiam, um texto descritivo sobre um objeto cultural, um texto apresentando soluções para problemas. E aí, pessoal, respondeu? Conseguiu? Será acertar? Será que acertou a questão? Tá bem fácil, né? Olha só, uma resenha pode ser um texto descritivo sobre um objeto cultural. Ela nunca pode conter cópias, tá? Então, as cópias das partes de um texto, quando você está resenhando um texto, por exemplo, elas não são aceitáveis, nem no resumo e muito menos na resenha. Uma crítica a algo que todos já sabiam. Veja, você está resenhando algo que supostamente é novo e que as pessoas não conhecem. As pessoas, às vezes, elas gostam de ler resenhas antes para depois poder apreciar aquele objeto. E um texto apresentando soluções para problemas também não. Você não vai apresentar solução nenhuma. Você pode criticar, você pode fazer algumas coisas depois da sua resenha, certo? Então vamos lá, para começar a resenha. O que eu tenho que fazer quando eu vou começar a resenha? É importante que você traga informações, tá? Técnicas, os dados técnicos sobre aquela obra.
Então veja, se é um livro, você tem que trazer os dados, o título do livro, o nome do autor, a editora, o ano de publicação, se tiver um tradutor, quem fez a tradução, se for um filme, o nome do diretor, da diretora, o ano, né, daquele filme. Enfim, esses dados técnicos, eles são importantes já no início da resenha para situar o leitor quanto ao objeto. O leitor, ele vai saber já no primeiro parágrafo qual é esse objeto. No primeiro parágrafo, você já começa com a descrição, você já começa falando do que se trata, você vai bem objetivamente direto ao ponto, certo? Isso é bastante importante. Vamos para mais um quiz. Pensando aí nesse início de resenha, alguns minutinhos para você responder, daqui a pouco eu volto. E aí, conseguiu responder? Vamos lá. O primeiro parágrafo de uma resenha, ele deve conter uma crítica sobre a obra? Não, né, gente? Você não vai começar criticando, dizendo se você gostou ou não gostou, não é isso. Tá? Uma notícia sobre a obra também não. Lembra que a notícia ela tem um formato específico, ela é diferente da resenha. Então você não vai fazer uma notícia. A divulgação do objeto resenhado, veja bem, você não vai fazer a divulgação, a propaganda, uma publicidade sobre o objeto. Você vai trazer primeiro, no primeiro parágrafo, os dados sobre o objeto resenhado, certo? Marcou a letra D, acertou a questão. Vamos lá, o que tem que constar na resenha, no desenvolvimento, quando você está desenvolvendo a resenha, o que você não pode esquecer? Ela tem, então, por finalidade, incentivar a leitura e a apreciação da obra. Então, ela deve ser clara e trazer os elementos principais do objeto cultural a ser resenhado. As informações que não sejam relevantes, você pode retirar. Você não precisa colocar tudo, todos os detalhes mínimos sobre aquele livro ou sobre aquele filme. Você tem sempre que filtrar para deixar um gostinho de quero mais para o teu leitor. Porque se você tem o objetivo de incentivar, você não pode dizer tudo. Porque se você disser tudo, ele não vai querer saber de ler o livro ou ver o filme, enfim, tem que sempre despertar o desejo pela obra. Essa é uma das finalidades da resenha, tá? Mais um quiz, mais um minutinho para você responder. Uma resenha crítica sempre apresenta o quê? Rapidinho, eu já volto.
E aí, respondeu? Conseguiu? Será que acertou? Vamos lá. Facinho essa também, né? Uma resenha crítica sempre apresenta opiniões, problemas, apenas fatos, longas descrições? Opiniões, né, gente? Você vai colocar a sua opinião, você vai colocar um juízo de valor na resenha. Isso é importante. Desenvolvendo então a resenha, continuando esse desenvolvimento. Nos parágrafos seguintes, é importante intercalar a descrição com a crítica. Nas suas considerações, você julga, você avalia, você aprecia o objeto cultural resenhado, né? Isso pode ser tanto positivamente quanto negativamente, só que a crítica deve ser fundamentada. Não é simplesmente dizer gostei, não gostei. Tá? Você tem que fazer o seu juízo de valor e fundamentar a sua crítica. Veja, se você vai discutir aspectos técnicos de um filme, você tem que entender um pouco sobre movimentação de câmera, sobre direção de fotografia, você tem que entender um pouco sobre a construção da narrativa daquele filme. E aí você vai poder criticar, e aí você vai poder basear o seu juízo de valor, a sua avaliação com base técnica, com base aprofundada. Então, sempre que você fizer o seu julgamento, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, desde que ele seja fundamentado. Que ele não seja uma opinião simplesmente de uma pessoa leiga que apenas gostou ou não gostou. Então, isso é importante. Então, fazer uma resenha não é tão simples assim, porque você tem que entender do objeto resenhado. Tá? Por isso que nós temos críticos literários, críticos de cinema, pessoas que criticam games, por exemplo, que fazem resenhas de games, elas sabem muito sobre os jogos, então elas têm conhecimentos técnicos para poder fundamentar a crítica, para dizer isso é bom, isso é positivo no jogo, ou isso é negativo no jogo, ou isso é positivo no filme, ou isso é negativo no filme, certo? Fundamentação da crítica. O que eu faço para eu poder fundamentar a minha crítica? Veja, primeiro ponto, os aspectos técnicos da obra, a percepção e aceitação pública da obra seria o segundo ponto, e outras opiniões de especialistas no assunto. Então, eu posso trazer, professora, uma opinião de um especialista, por exemplo, eu estou fazendo uma resenha de um filme. Eu trago os dados técnicos do filme, eu trago qual é a percepção, a aceitação desse filme no cinema, como que foi a bilheteria, as pessoas gostaram, não gostaram, posso trazer isso e posso trazer opiniões de especialistas. Então, segundo o diretor tal, segundo o crítico tal, eu posso trazer as ideias deles para a minha resenha. Posso fazer isso, certo? Vamos para mais um quiz. Ao fazer uma crítica, a resenha deve ser, continua a frase aqui e daqui a pouquinho eu volto. Então, já respondeu? E aí, será que acertou? Acho que essa talvez seja um pouquinho mais difícil ou não? Vamos lá. Ao fazer uma crítica, a resenha deve ser parafraseada pelo texto resenhado. Como que você vai parafrasear o texto resenhado? Não faz muito sentido, né? Escrita com opiniões gerais sobre o objeto. Veja, a opinião geral, ela cai no senso comum.
você perde a fundamentação, né? Destacada com apenas o que é importante. Às vezes, o detalhe é extremamente importante. Às vezes você pega uma coisa muito geral e tem um pequeno detalhe ali que faz toda a diferença no que você está resenhando, tá? Então, veja, a resenha crítica, ela deve ser fundamentada com parecer de especialistas. Então, você sempre coloca essa fundamentação para que a sua resenha ganhe mais propriedade, para que você fale sempre com mais propriedade, certo? Concluindo, para fechar a resenha, o que você deve fazer? Né? Para finalizar, você traz sugestões de como a obra poderia ser melhorada ou continuada. Digamos que na sua resenha você tem uma crítica negativa. Você aponta a crítica negativa, mas aponta a solução, né, gente? Porque só criticar é muito fácil, mas quando você critica, você tem que apontar uma solução para aquilo. Então, se você está fazendo uma crítica a um filme e você acha que o filme está muito lento, que o filme poderia ter mais velocidade, você tem que dizer como o filme poderia ter feito isso. Como ele poderia ter um ganho se ele aumentasse a velocidade em X ou Y. Então, você faz a crítica e aponta as soluções para aquele problema quando você traz os problemas. Se a crítica é positiva, você pode trazer outros objetos relacionados. Então, você faz a crítica de um livro e aí tem um filme, o filme é muito legal para quem lê o livro continuar a história pelo filme ou vice-versa. Ou se tem um jogo que você está resenhando, como que isso continua num outro, como que isso tem a ver, como está relacionado. Então, você incentiva o leitor a buscar mais sobre o assunto, dando continuidade, tá? Então, você pode misturar também, né, a crítica positiva com a negativa, apresentar a solução e apresentar continuidade para aquele objeto, certo? Último quiz para você responder. Tá? Bem rapidinho, daqui a pouco eu volto. Então, gente, como a gente falou um pouquinho da conclusão da resenha, como que a conclusão deve ser? Na conclusão, você deve desenvolver uma opinião? Não, né, gente? Não precisa desenvolver a opinião só lá no final. Você pode colocar opinião no final? Pode, mas o melhor, o ideal é que você intercale ao longo do texto. Tecer uma crítica negativa? Não necessariamente. Existem objetos que você faz críticas só positivas. Destacar a relevância do texto, veja, a resenha não é só de texto escrito, você tem resenhas de filmes, de games, de outras coisas. Incentivar o conhecimento da obra. Sim, na conclusão é isso que você faz. Você incentiva o seu leitor a conhecer aquele objeto, a conhecer aquele produto cultural. Então, exemplo de resenha, né? O romance juvenil, O Livro de Todas as Coisas, o livro do holandês Guuk Kiger, editado no Brasil pela Martins Fontes, é daquelas narrativas que cativam qualquer leitor. Trata-se da história de Thomas, que vê coisas que ninguém vê, peixes exóticos nadando no canal da cidade, a beleza numa mulher com perna postiça, a magia de uma bruxa. Toda vez que seu pai bate na sua mãe, o menino vê anjos chorando. O que o menino quer ser quando crescer? Feliz. Veja, esse é um exemplo de uma resenha super curta,
né, que fala, que traz os dados técnicos no início, que desenvolve colocando uma opinião, veja, é uma daquelas narrativas que cativam qualquer leitor. Se eu estou afirmando isso, eu li o livro, eu sei que o livro é bom, que ele vai cativar qualquer pessoa que ler aquele livro, e aí eu vou descrever sobre o que ele fala e na conclusão, né, eu vou colocar o que ele quer ser quando crescer, feliz. E essa conclusão aqui, ela poderia se alongar indicando uma outra obra, né, ela poderia se alongar se tivesse uma crítica negativa. Então, quanto mais detalhes eu coloco, mais eu consigo desenvolver a minha crítica, certo? Sugestões. Agora eu vou para essa sugestão de atividade, tá? Eu espero que você aproveite o tempo final aí da aula para que você desenvolva uma resenha. Então agora é o momento de você escrever. O primeiro ponto, o primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai escolher um texto de 6 a 10 parágrafos para resumir de 15 a 25 linhas. Você escolhe o tema, você escolhe o assunto, vê o tamanho desse texto e aí você vai fazer a resenha, né? Vai resumir ele. Se ele tem de 6 a 10, a resenha vai ficar menor, vai ficar de 15 a 25 linhas. Você vai fazer a leitura inicial desse texto e depois a leitura analítica, como a gente viu na aula anterior sobre o resumo, né? Vai destacar as informações importantes, vai fazer esse resumo, vai fazer a resenha, vai colocar a sua crítica e vai trocar com um colega. E depois você vai postar esse texto seu na plataforma para a leitura do seu professor, tá certo? Fica aí a sugestão de leitura. E na próxima aula a gente vai fazer mais uma produção textual, só que um pouquinho diferente dessas últimas duas que a gente fez, que é do resumo e da resenha, tá certo? Até mais!